Já vou avisar que se vocês escutarem barulho de torcida aí, não culpem a mim, culpem ao Fluminense, porque hoje é dia lá do Campeonato Mundial de Clubes. Já deixei o disclaimer. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer freestyle total, porque não tenho nem roteiro. Eu tô olhando aqui pro lado só de maluca mesmo, porque na verdade não tem nada escrito. Eu decidi que eu queria que esse episódio fosse realmente as vozes da minha cabeça tomando conta daqui, porque elas vêm uma pulando, sobrepondo em cima da outra nos últimos tempos. Porque o que acontece? Eu voltei a escrever. Falei pra vocês que... Aliás, eu acho que eu falei aqui no podcast, não sei, mas no Instagram eu falei que eu não tenho escrito tanto quanto eu costumava escrever por conta do ciclo de maratona. Enfim, os pratinhos, né, se desequilibrando. Quando eu tava no ciclo de maratona, eu tava sempre acordando muito cedo para todos os milhões de treinos que tinha que fazer, e eu acabava ficando muito cansada, me dava preguiça, e eu deixei a escrita terapêutica de lado. E se você é uma pessoa já ouvinte querida aqui desse podcast há mais tempo, você sabe que eu sou uma praticante assídua de muitos anos da escrita terapêutica. A gente tem, inclusive, até um caderno próprio do Notas de Rodapé. Tem o kit da Jornada da Escrita com perguntas para te ajudar a escrever. Enfim, tá tudo aqui no link do episódio, caso você queira ver mais. Só que aí, nessa brincadeira, eu deixei a escrita de lado. E aí, eu criei no Instagram um grupo no WhatsApp com um desafio de 10 dias de escrita terapêutica. O grupo era gratuito, nada muito chique, é basicamente um grupo mesmo que tinha no WhatsApp. Todo dia eu ia lá e colocava uma pergunta pro dia, com um pouquinho ali de contexto para as meninas poderem escrever sobre o assunto, e eu também surfei nessa onda, obviamente, para voltar a escrever. E aí, claro que com esse tanto de escrita, vieram várias reflexões vindas das perguntas diárias. Então, eu acho que eu tenho uma ou duas reflexões aqui que eu quero falar sobre, e eu não sei te dizer se elas vão ser coisas muito distintas uma da outra, então vão ser 2 tópicos em um episódio só, ou se em algum momento, enquanto eu falo sobre tudo que eu tô pensando, elas acabam se sobrepondo e aí vira o que é o assunto desse episódio, que eu ainda não sei qual é enquanto eu tô falando aqui, mas eu tenho fé de que já existe um título pra ele tá lançado no mundo, então a gente já sabe sobre o que ele é. Mas antes de eu começar oficialmente, e se você não tá entendendo nada que você chegou aqui agora, fica, amiga, fica. Eu prometo que... Primeiro, eu prometo que os outros episódios têm geralmente um roteiro, então eles já começam menos desorganizados e caóticos. Mas mesmo assim, fica que não vai ter bolo, mas eu acho que vai ter alguma coisa boa saindo disso aqui, tá? E aí eu vou me apresentar pra vocês. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Esses aqui são, de fato, conselhos que eu preciso escutar, visto que eu escrevi sobre eles no meu caderno em tempo real. O que eu queria falar aqui sobre, eu até comentei no Instagram, é que é um assunto que eu sinto que eu vou me expor pra falar sobre ele. Vira e mexe tem um assunto que eu coloco aqui, algum episódio, em que eu acabo me expondo mais. E eu sempre fico com uma certa dor de barriga antes de fazer isso, porque ninguém gosta de se expor. Quer dizer, mentira, tem muita gente que gosta de se expor, mas as pessoas gostam de escolher aquilo que elas vão expor, sabe? E nesse caso, são coisas que obviamente eu tô escolhendo, e eu vou ter um limite aqui do que eu quero falar sobre. Afinal de contas, não é uma sessão de terapia. As coisas mais complicadas a gente deixa pra sessão de terapia. Mas eu sinto também que esses episódios em que eu fui mais vulnerável e eu falei de coisas que são um pouquinho mais doídas ou até embaraçosas, tipo, eu tenho vergonha de falar sobre isso, eu tenho vergonha de assumir isso, também foram os episódios em que vocês mais se identificaram, foram os episódios, às vezes, até com mais visualizações, com mais comentários, mais compartilhados. Vai que esse vira um desses também, né? Vai que aqui eu acabe falando sobre uma coisa que, apesar de eu ter vergonha de falar sobre isso, talvez você acabe achando que eu sou meio sociopata quando eu falo sobre isso, porque eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça enquanto eu escrevia. Talvez você também consiga entender do que eu tô falando, de onde que tá vindo isso aqui. O que aconteceu? No dia 5 do desafio, que foi dia 7 de julho, a pergunta era: quando você sente que precisa provar algo? Então era assim, o contexto é: quando que você sente que você tem que provar algo pra alguém? Qual é o cenário? O que seria essa coisa? Tem pessoas específicas que você sente que você tem que se provar mais? Ou tem, enfim, outros cenários em que você sente que você tá tendo que performar mais pra ser validada de alguma maneira? Essa era a pergunta do dia. E aí, menina, eu fui escrevendo sem pretensão nenhuma, acabou virando 2 páginas completas, mas basicamente
eu começo dizendo, e aí eu só vou ler o início, tá, gente? Não vou ler tudo, não. Talvez eu leia outras partes, mas eu vou ler só o início. Eu escrevi: a pergunta melhor seria quando eu sinto que eu não preciso provar algo. Desde sempre eu me coloquei, ou sinto que fui colocada nesse lugar de performance. Performar boas notas, bons modos, risadas, piadas, lookinhos bonitos, cabelo perfeito, corpo perfeito, tudo no lugar. Se eu for fazer alguma coisa, precisa ser não apenas bem feito, mas tem que ser reconhecidamente bem feito. Como diria Lady Gaga, I live for the applause. Então, acho que eu já... Tá bom, né? Acho que aqui já foi, você já entendeu. Aí você vai falar, realmente, você tem um podcast, faz todo sentido você falar que você vive para os aplausos. É isso que a frase quer dizer, tá? I live for the applause é uma música da Lady Gaga muito conhecida, que quer dizer eu vivo para os aplausos. Olha, gente, eu posso culpar o meu signo, tá? A gente pode começar por aí, porque eu sou leonina. Então, a gente já pode botar uma boa parcela de culpa no fato de que eu sou leonina. A outra parcela de culpa a gente pode colocar no fato de que eu sempre senti uma certa pressão por parte de família de que eu precisava ser e parecer de tal maneira. Então, a gente vivia naquele ambiente familiar de pais muito amorosos, mas ao mesmo tempo também bastante rigorosos. Então, tinha a questão de que as notas tinham que estar muito bem. Aí eu tinha que estar sempre arrumadinho, cabelo arrumadinho, bons modos, menininha. Apesar de que eu me rebelei e eu passei pela minha fase na infância Luizão, esse era o meu apelido. Contei sobre isso em outros episódios. Mas aí, voltando ao início da adolescência e eu querendo pertencer a grupos de amigas e querendo ser vista, admirada por meninos, eu comecei de novo, né? Entrei de novo nessa onda de que eu precisava ser aceita, precisava pertencer, o que absolutamente não é uma experiência única. Nós, seres humanos, vivemos nas nossas vidas pautadas por esse medo de rejeição e necessidade de pertencimento. Nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade, por mais que você diga que você está muito feliz sozinha, eu aposto que você passa a maior parte desse tempo sozinha, provavelmente consumindo conteúdo nas redes sociais de outras pessoas, ou assistindo filmes e desejando que você estivesse naquelas vidas, ou lendo livros e se identificando com aqueles personagens. Isso tudo são meios de você tentar suprir essa carência social e emocional. Quer você tenha consciência disso ou admita isso ou não. Isso aí não tem como a gente fugir disso, tá bom? Então, dito isso, claro que existe toda essa parte que a gente pode colocar ali culpa, e a outra parte, não sei, tem que tratar em terapia de novo isso. Muito disso já foi discutido em terapia também, inclusive. Muito dessa minha necessidade de querer sempre provar algo pra alguém é vinda desse medo enorme que eu tenho de ser rejeitada. Mais do que a necessidade de pertencer, eu acho que seria maior o medo de rejeição. E aí, eu fiquei escrevendo sobre isso, né? E eu fiquei pensando que o problema maior, no meu caso, e que eu acho que muitas pessoas podem vir a se identificar com isso, é que é uma coisa que não faz... Aí que vem a parte que você pode achar que eu sou meio sociopata, tá? Porque eu fiquei pensando nisso quando eu escrevi. Porque se eu for sincera com você, o pior de tudo é que mesmo que a validação venha e o reconhecimento venha das coisas que eu faço, ou falo, ou conquisto, ou da minha aparência, sei lá, por mais que eu seja validada de alguma forma, então, por exemplo, na forma de um elogio, tanto pessoalmente quanto talvez você comentando nesse episódio, ou numa DM no Instagram, ou então, enfim... Todas as formas que eu poderia ser validada por aquilo, uma medalha que eu ganho, depois de uma prova de corrida, um salário que aumenta, uma publi que eu fecho com um escopo que o pagamento é maior do que eu imaginava, qualquer coisa que seja, gente. Toda vez que chega as flores, né, os aplausos daquilo, eu não sinto quase nada. Falei em voz alta, agora o mundo sabe disso. Eu não sinto o que eu acho que eu deveria sentir necessariamente. Não é que assim, eu olhe com desdém pra aquilo, sabe? Tipo, ai, tanto faz. Ai, obrigada pelo elogio. E eu viro os olhos. Jamais. Eu acho muito legal. Eu fico muito lisonjeada. Eu sou muito grata. Mas não me toca no lugar de satisfação, de sentir que então o dever tá cumprido. Que eu posso também estar orgulhosa de mim. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? E talvez você se identifique.
eu fico feliz pelo elogio, mas ele não bate em mim como um senso de isso encheu o meu copo. Foi um quentinho, foi legal, mas foi quase que só aquela dose homeopática, sabe? De dopamina, que no final das contas não causa nenhum efeito de verdade a longo prazo. Por mais que eu sinta que eu sempre, constantemente tenha que fazer as coisas muito bem feitas e eu sinta que eu preciso desse tipo de validação externa pra sentir que eu sou pertencente, pra sentir, né, que eu falei que eu não vou ser rejeitada, ao mesmo tempo eu acabo sentindo um sentimento de que, sei lá, não bate do jeito que deveria, entendeu? Não enche meu copo como deveria. E aí eu fiquei pensando se em algum momento eu sinto que eu consigo encher o meu copo nesse sentido de fazer algo e provar algo pra mim mesma ou pros outros. Se em algum momento nesses de tentar provar alguma coisa, eu senti, de fato, algum senso de orgulho. Eu acho que eu finalmente cheguei no ponto aqui da questão. Já falei que não tem roteiro, então eu tô matutando as ideias enquanto eu falo com você. É isso. É como se eu faço uma coisa bem feita, eu sei que ela tá bem feita, aí as pessoas elogiam que tá bem feito, mas eu não sinto orgulho do que eu fiz. Entendeu? É essa a lógica. E aí eu pensei que talvez a coisa mais recente que eu consigo pensar em que eu de fato senti orgulho, pelo menos ali no momento que aquilo aconteceu, foi a maratona. Temos aí, alguns episódios atrás, o episódio que eu conto como foi correr os 42 quilômetros. Se você não sabe, você está aqui ouvindo o episódio do podcast de uma maratonista. Pois é, eu sei. Uma honra, né? Também acho. Mas ter corrido aqueles 42 quilômetros e o sentimento de realização que eu senti quando eu cheguei na linha de chegada, e talvez seja por isso que eu tenha chorado tanto, talvez seja por isso que tenha me emocionado tanto e ainda me emociona falar sobre isso, é que de fato ali eu senti que eu não fiz aquilo pra provar nada pra ninguém. Eu fiz aquilo... Não era nem pra provar pra mim mesma, essa é a coisa mais maluca. Eu não tava nem tentando provar pra mim mesma que eu conseguia correr 42 quilômetros, por exemplo. Porque pelo ciclo de maratona, eu já sabia que eu conseguiria. Por todos os anos e anos de treino, porque aqui não tem uma corredora maluca que começou a correr anteontem e decidiu correr 42 quilômetros, já são muitos anos correndo, eu sabia que eu conseguiria. Quer dizer, claro que eu não sabia 100%, porque vai que eu tinha uma diarreia, vai que eu virasse o pé, vai que eu, né, a minha lesão que eu tenho geralmente ali no meu quadril esquerdo realmente despontasse e eu tivesse uma câimbra absurda. Enfim, tirando esses pequenos fatores externos que estariam fora do meu controle, no que diz respeito aos meus treinos e meu condicionamento físico, eu sabia que eu conseguia já correr os 42 quilômetros. Então, não era que eu necessariamente precisava, quando eu cruzasse a linha de chegada, eu teria provado pra mim mesma que dava pra fazer aquilo. Eu já sabia que eu ia conseguir fazer aquilo. Então, quando eu terminei aquilo dali, que eu cruzei aquela linha de chegada, o que eu senti foi um sentimento muito grande, muito satisfatório de realização por realizar. Sabe? Foi o fim daquilo, não era provar pra outras pessoas que eu poderia, não era... mostrar que eu era uma corredora, e pra você ser corredora, você tem que, sei lá, correr uma maratona, essas idiotices que a gente vê em rede social. Era como se a tarefa em si fosse o objetivo final e aquilo se encerrasse ali. Eu não tô fazendo sentido nenhum, mas eu acho que você tá entendendo o que eu tô falando. Não existia um motivo subliminar, entendeu? Não existia, tipo, um significado extra. Não, era a tarefa em si que era... o objetivo de realização daquilo. Então eu realizei, eu corri os 42, o objetivo era chegar ali na linha de chegada e eu cheguei ali, eu cheguei forte e eu me senti imensamente orgulhosa de mim mesma por ter seguido aquele plano, por ter feito todos os passos que eu deveria ter feito para chegar até ali. E aí vem a segunda parte das vozes da minha cabeça, que foi quando eu escrevi sobre ter sorte. Era a pergunta do dia seguinte, se eu não me engano, do dia 6, em que eu perguntava, tipo assim, o que você faria se você não fosse julgada, se você soubesse que não fosse te julgar. E aí eu comecei a escrever sobre coisas e eu escrevi sobre a questão de sorte, de sucesso. E o que acontece muitas das vezes é que eu sinto que a gente realiza coisas, muitas coisas na nossa vida, e a gente fala assim, eu dei sorte.
Ai, nossa, que sorte que isso aqui aconteceu. E eu gosto de me rotular como uma pessoa sortuda. Eu acho que eu tenho muita sorte. Eu acho que dizer que você tem muita sorte também é um jeito de você puxar essas energias positivas do universo, vai? Manifestar coisas sortudas e boas na sua vida. Mais do que isso, eu acho que em termos de neurociência, quando a gente fala que a gente tem sorte, a gente tá em algum nível subconsciente dizendo que as coisas vêm, que as coisas dão certo pra gente, ponto final, entendeu? E aí, a partir do momento que a gente fala que as coisas dão certo, a gente começa a buscar na nossa vida caminhos e processos pra ter certeza que as coisas vão dar certo, pra no final das contas você falar que deu sorte, entendeu? É mais ou menos isso. É assim que eu encaro, por exemplo, essa coisa toda de manifestar coisas na vida. Quando você imagina que você já tem aquela coisa, você também tá criando no seu cérebro um plano, desenvolvendo um plano e objetivos e passo a passo e metas pra você alcançar aquela coisa. E aí você vai lá e alcança. E aí você fala que você manifestou. Tá entendendo? É, por aí. Mas o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que todas as coisas legais que acontecem na nossa vida acontecem por sorte, porque você tem sorte. Então, toda vez que você fala que, eu sou muito sortuda, eu consegui isso porque eu tenho muita sorte, você também tá, de alguma maneira, dizendo pra si mesma que você não conquistou aquele sucesso, entendeu? Que foi sorte. E se você fica o tempo inteiro negando que você conquistou aquele sucesso, é como se você estivesse jogando fora, por exemplo, todas as noites ou dias que você teve que criar disciplina para alcançar aquele objetivo. Todas as coisas que você teve que abrir mão por um determinado período de tempo para conquistar aquele objetivo. A coragem que você precisou para dar o primeiro passo. A persistência que você teve que ter quando não estava dando certo e você teve que encontrar novos caminhos para que aquilo dali desse certo. Tudo isso você vai negando ou esquecendo que você passou por esses processos para que aquilo dali fosse conquistado, aquele sonho. Você coloca tudo na conta da sorte e aí, por conta disso, você não percebe que, na verdade, você criou a sua sorte. E se você criou a sua própria sorte, você pode, então, criá-la de novo, de novo, de novo. Então, você pode ser corajosa para mais rápido e com mais frequência abraçar novas ideias e tentar novas coisas, porque você sabe que você tem as características necessárias que você precisa ter, né? Como eu falei, de coragem, disciplina, resiliência, foco, para conquistar coisas na sua vida. Mas se você fala que é só sorte o tempo inteiro, você esquece desse processo, você acredita que não dá para replicar aquilo de novo. Porque sorte não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Sorte é uma coisa que, você deu sorte, entendeu? Sei lá, se você ganhar na loteria, isso é sorte. Ganhar na loteria é sorte. Apesar de que você tem que jogar muitas e muitas e muitas vezes, provavelmente, para você conseguir aquilo. Mas enfim, as coisas que são sorte, elas são muito escassas, elas são raras. E aí, se você fala, toda vez que você conquista alguma coisa, que você conseguiu aquilo porque você é muito sortuda, você não fica com coragem pra tentar de novo. Porque você acha que você só conseguiu daquela vez porque você teve sorte. E qual é a chance de você ter sorte de novo? Entendeu? Quais são as chances de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Muito poucas. E aí, voltando pro que eu falei da maratona, ali, cruzando a linha de chegada e respirando aquele momento, eu sinto que foi muito claro pra mim que não foi sorte. Foi muito claro pra mim ver todo o processo dos meses e anos, né? Mas principalmente nos meses daquele ciclo de maratona, que eu me dediquei àquilo com, me dediquei fisicamente, psicologicamente, emocionalmente pra conseguir que aquilo dali fosse feito. É muito claro pra mim que não foi sorte e que existiu um esforço, uma dedicação, uma coragem, um foco, uma persistência que vieram de mim, por mim, pra fazer aquilo. Eu tinha um objetivo muito claro e eu tracei metas muito claras e eu segui o plano de maneira muito clara pra chegar até ali. Vindo de uma pessoa que, sinceramente, gente, eu não sou a pessoa de ter um objetivo claro, um foco claro e seguir aquilo ali de maneira muito clara, certinha, passo a passo, que escreve, estrutura um plano de metas ali no início do ano e segue aquilo. Já falei pra vocês, cara, ano passado, 2024, eu tava no meu quadro dos sonhos de correr 42 km, não corri esse ano. Esse ano não tinha nada de corrida no meu quadro dos sonhos. Entendeu? Tipo, eu ao mesmo tempo que
eu tenho objetivos de vida, eu também sou uma pessoa bastante flexível em deixar que as coisas vão acontecendo e ir me adaptando em relação àquilo. Até porque, vamos combinar, que com o mundo mudando do jeito que tá mudando a cada segundo, né? Imagina, até final do ano eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos estar caindo pelo menos uma vez por semana em algum vídeo de IA achando que aquilo ali é verdade. E as coisas só vão mudando cada vez mais rápido. Então, é da natureza do meu trabalho, por exemplo, trabalhando com redes sociais e com marketing, de constantemente estar tendo que me reinventar. Quando eu comecei a trabalhar com marketing nas redes sociais, era Twitter e grupo de Facebook e blog. Blog com B, tá? De escrever. Não é vlog de vídeo, não. E eu fui vendo todas essas mudanças, o dinossauro das redes sociais, eu fui acompanhando todas essas mudanças enquanto eu trabalhava para outras empresas, em marketing de conteúdo para empresas, focado ali em gerar vendas ou gerar leads, enfim. E depois eu, como criadora de conteúdo, né, comecei ali no Instagram e era só foto, aí de repente dava para postar uns videozinhos no feed, aí, entendeu? Aí tinha o Reels que a gente não falava nada, só ficava apontando pra coisas assim, botando palavras na tela, e agora a gente tá aqui falando num podcast, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sinto que eu sou flexível pra essas mudanças. Mas ao mesmo tempo, como uma pessoa ansiosa, e também como uma pessoa ambiciosa, porque eu sei que eu sou, eu gosto de ter metas, eu gosto de ter um plano. Mas eu não sou assim a pessoa que tem aquela clareza total e absoluta de qual é a meta final ou quais são os planos passo a passo para aquilo acontecer. Só que ali, naquele momento específico da maratona, eu senti tudo isso, entendeu? Eu senti que existiu aquele objetivo claro e eu fiz tudo o que eu precisava fazer para aquilo. Não foi sorte, foi o meu esforço. E eu senti que eu fiz aquilo dali por mim. Que o objetivo final era realizar aquilo que eu me propus a fazer. E quando eu vi que eu realizei aquilo que eu me propus a fazer, aquilo me deu um sentimento de satisfação imenso. Ali eu senti o orgulho que aquela validação que eu vivo buscando dos outros, eu não sinto tanta satisfação, por assim dizer, porque eu não consigo enxergar muito bem o meu mérito naquilo, talvez, ou o orgulho que eu tenho naquilo. E aí, obviamente, que nem tudo são flores, então... Claro que, apesar disso, aconteceu também de que logo depois, né? Não logo depois, mas alguns dias depois, aí já começa, né? A gente passa aquela fase da euforia inicial e, de repente, eu já comecei a analisar mais tudo friamente. Aí eu comecei a pensar que talvez ali no quilômetro 39 eu podia ter apertado mais. Eu fiquei com um pouco de medo de apertar e não dar conta até o 42. E aí eu poderia ter tirado 1 ou 2 minutos do meu tempo. E será que terminar em 3 horas e 38 foi tão bom assim? Tem gente que terminou mais rápido, e aí eu já comecei a pautar de novo a minha conquista pelas validações externas. Que, sinceramente, a gente não teve nenhuma pessoa criticando não, tá? Pelo amor de Deus, eu só recebi elogios, muito obrigada. Eu recebi uma enxurrada de comentários naquele episódio me parabenizando, eu fiquei muito feliz. E, de fato, ali eu fiquei muito feliz, tá? Porque eu sentia dentro de mim aquele orgulho. Então, todos os comentários que vieram de aplausos externos, né, as flores ali, eu fiquei muito feliz de receber aquilo. Mas, assim, voltando tudo pra isso aqui, talvez fazer algum sentido nesse episódio, que Deus nos ajude, é que talvez você também consiga se identificar um pouco com isso e... Quando a gente vive a nossa vida tentando provar coisas para outras pessoas e buscando validação externa, a conclusão que eu cheguei é que mesmo quando a gente encontra essa validação, ela não bate do mesmo jeito como quando a gente faz algo de fato pela gente, sem esperar algo de volta em troca. Entendeu? Quando a gente faz algo não pautado pelo medo de uma possível rejeição ou por essa busca incansável de pertencimento. Quando a gente faz alguma coisa que realmente tem um objetivo muito claro dentro da gente, por que aquilo é importante pra gente, a gente consegue sentir mais orgulho daquilo que a gente fez. A gente faz a coisa sem essa necessidade, essa pressão que a gente se coloca de provar o nosso valor, porque a gente faz as coisas não pautadas pelo nosso valor. O nosso valor não é colocado em questão. Porque eu acho que esse é o grande problema aqui. Quando a gente tá o tempo inteiro tentando provar algo para outras pessoas, a gente tá fazendo as coisas sempre colocando o nosso valor em xeque. Se essas pessoas, né, se essa pessoa, ela reconheceu o mérito do meu esforço, então eu tenho valor.
Se o meu valor não for reconhecido, se o mérito do meu esforço não for reconhecido, então eu não tenho valor. E aí, como é que a gente tem autoestima? Se a gente tá sempre colocando o nosso valor ali em xeque. Fica difícil, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tá tentando passar no vestibular. Você tá tentando passar pra medicina, já tem uns 3 anos aí de cursinho. Você não tá conseguindo. Você, nesse meio do caminho, já mudou quem você era, já mudou a sua perspectiva que você tinha em relação ao curso. Você começou, inclusive, a ter outros tipos de interesses e até flertou com ideias de fazer outros tipos de curso, mas você prometeu pra si mesma quando você tinha 14 anos que você ia ser médica porque você assistia muito Grey's Anatomy, sabe? E aí, ao prometer pra si mesma e falar desde os 14 anos que você ia ser médica, você convenceu os seus pais de que é a sua vocação. E aí, talvez inicialmente eles nem achassem que você deveria ser médica, mas depois de tantos anos falando isso, eles começaram a acreditar na cabeça deles que ser médica é a sua vocação. Então, você tem que passar pra medicina. E aí, vamos supor que finalmente você vai lá e passa. Aí você recebe todos aqueles parabéns, né, da sua família, dos seus pais estão muito orgulhosos, você recebe aquilo feliz, mas um pouco confusa. Tipo, é legal, né? É legal? É legal. Não, é legal. É legal? É legal. E aí você fica feliz, mas não tão feliz quanto você achava que você poderia estar. E você começa o curso. E aí, talvez ao longo ali daquele primeiro ano, você perceba que todas aquelas validações que você foi recebendo não refletem em um sentimento necessariamente de realização pessoal, porque você não se sente realizada com aquilo, porque no final das contas você já estava realizando um sonho que deixou de ser seu sonho. Era um sonho de uma versão passada sua, que virou o sonho de terceiros, mas que, de alguma maneira, não é o seu sonho agora. Mas por medo de decepcionar as outras pessoas e até decepcionar o seu mini-eu, né? Porque a gente às vezes faz coisas hoje em dia. Eu tenho percebido muito isso, que nos últimos anos eu vinha fazendo coisas ou tentando manter amizades, manter pessoas ou manter alguns hábitos antigos que hoje em dia eu realmente não me identifico mais, porque eu achava que se eu não fizesse aquilo, eu estaria traindo ou magoando ou ferindo os sentimentos de versões passadas minhas. Porque a gente tem que lembrar também que a gente não é só a pessoa que a gente é hoje em dia. Nós somos todas as versões antigas que vieram antes da gente. Elas continuam habitando aqui dentro. E às vezes elas se manifestam. Então, sei lá, às vezes quando a gente tá cansada e com fome, a gente começa a chorar e meio que fazer birra como se a gente tivesse 6 anos. Mas é porque a nossa versão de 6 anos ainda existe dentro da gente. Ela não morreu porque a gente tá agora com 30 anos. Ela existe aqui dentro e às vezes ela vem à tona em momentos como esse. E às vezes a gente se apega muito a sonhos antigos e a hábitos e objetivos antigos para apaziguar as vontades de versões nossas que ainda moram dentro da gente, mas que não estão mais no controle. Mas como elas ainda existem aqui, a gente tenta fazer as vontades delas sem perceber que a nossa versão atual já não se importa com isso. E provavelmente versões futuras também não vão se importar com isso. Então, a gente não precisava estar buscando essa validação interna de versões anteriores. Olha, gente, sinceramente, isso aqui veio ao vivo enquanto eu falava com vocês. Porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Quando eu tava escrevendo, eu fiquei confusa. Porque eu fiquei assim, tá, eu entendo que muitas das vezes eu não sinto a felicidade, a realização que eu acho que eu deveria sentir, porque eu estou recebendo essa validação externamente, não veio de mim. Porém, muitas das vezes eu faço coisas tentando provar algo pra mim mesma, e aí eu faço aquilo e eu falo, bacana, e daí? E eu não entendo pra que eu quis tanto provar que eu conseguia fazer aquela coisa, provar pra mim mesma que eu conseguia fazer aquela coisa, se no final das contas, quando eu conquisto o negócio, é tipo, legal, tá, próximo. E aí, falando agora, eu percebo que é porque muitas dessas coisas são coisas que eu realizei tentando provar algo para versões antigas minhas. Sabe aquela coisa do tipo, vamos supor que em algum momento da sua vida você foi uma adolescente, uma criança acima do peso, e aí você sofria bullying por causa disso, e aí você fica mais velha, começa a ir pra academia, faz esportes, come direito, aí vira uma puta de uma gostosa, tá? Gostosíssima, maravilhosa, parabéns, delícia. Só que você não necessariamente se sente feliz do jeito que você achava que você se sentiria quando você chegou lá naquele corpo. Você fala, porra, beleza, tô gostosa agora, mas por que eu não tô tão feliz quanto eu achava que eu deveria? O que eu achava que eu ia ganhar com isso aqui? E você recebe a validação externa. As pessoas ao seu redor estão te elogiando, você tá namorando, você tá com um emprego legal,
Tá tudo ali. E você continua... Não é que você tá triste, entendeu? Não é que... Falei no início, volto aqui pra dizer. Não é que você tá revirando os olhos e esnobando as validações que vêm com aquilo dali que você conquistou. Quando você prova algo pra alguém ou pra si mesma. Você fica feliz, você fica grata. Só que não bate naquele lugar que você achava que ia bater, que você fala, nossa, caraca, sério, eu tô muito feliz de ter conseguido isso aqui. Talvez seja porque você tá realizando, né, o sonho daquela sua versão que sentia muita vergonha de ter aquele corpo anterior. Pelo amor de Deus, gente, eu não tô fazendo aqui apologia à magreza não, tá? Se você chegou aqui nesse primeiro episódio e você acha que eu tô criticando pessoas que estão acima do peso ou que pra ser feliz você tem que ser magra, corre lá no episódio 13, em que eu falo sobre o meu transtorno alimentar, ou então tem um outro chamado pressão estética, corre nesses episódios e entenda o contexto, que eu não sou essa pessoa, tá? Eu tô dando aqui exemplos muito genéricos só pra gente pintar esse quadro aqui, até porque, como eu falei, eu não tenho roteiro, então eu não podia pensar em exemplos mais socialmente aceitos pra não ser cancelada no Twitter. Ok? Já fiz o disclaimer, bacana. Então, só o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, você não tá tão feliz assim com essa conquista, porque isso era um sonho de uma versão sua que já não existe mais, entendeu? Então, tipo assim, talvez essa versão, se você fizer, sei lá, uma meditação guiada ou for na terapia e falar sobre isso, você percebe que você botou uma das suas versões em paz. Você fechou aquele capítulo pra ela tá feliz com isso, e agora bola pra frente, a gente continua vivendo a nossa vida e talvez tendo um pouco mais consciência de entender o que é que a nossa versão atual do presente, porque essa é a versão que... Claro que é muito importante a gente fazer as pazes com traumas antigos, tá? Pelo amor de Deus, isso é importantíssimo, por isso que a gente faz terapia. Mas é muito importante que você dê muita atenção pro que faz sentido pra você agora. A maratona me deixou muito orgulhosa porque era um feito que fazia sentido pra minha versão agora. Talvez se eu tivesse não feito isso hoje e tentasse correr uma maratona daqui a 5 anos, já com outra mentalidade, outros objetivos e outras prioridades na minha vida, talvez eu não tivesse sentido a emoção que eu senti agora. Porque agora foi uma coisa que eu fiz 100% pra mim, pra versão que existe agora, nesse momento dentro de mim. E talvez se eu tivesse esperado mais, eu estaria só, de alguma maneira, ficando feliz, porque eu estaria, né, deixando essa versão aqui orgulhosa, mas eu não estaria tão feliz assim, porque nessa versão futura não é tão importante pra mim assim. Eu espero que tenha feito sentido esse episódio, porque pra mim ele fez sentido, sabe? Então, assim, se você não participou do desafio dos 10 dias da escrita, bom, te convido a dar uma olhada no kit da Jornada da Escrita que tem aqui na descrição, porque são 90 perguntas diferentes em 6 temas variados. Então tem perguntas sobre relacionamento, autoconhecimento, autoestima, motivação, tudo isso. Então você pode usar essas perguntas para escrever sobre, tal qual eu fiz no meu caderno. Mas, do contrário, eu acho que cabe aí te perguntar, você, quando é que você sente que você precisa provar algo? E aí você me responde aí se você entendeu o que eu quis dizer, se você acha que talvez eu tenha um traço de sociopatia e é por isso que eu não sinto tantas coisas. Por favor, não sinta que isso aqui é uma deixa pra você não deixar um comentário. Deixa um comentário sim. Eu fico feliz sim, eu fico muito agradecida, eu sou muito grata por essa comunidade, tanto aqui quanto no Instagram, quanto no TikTok, encontrar vocês na rua. Eu sou imensamente grata por tudo isso. E eu sou imensamente grata de poder compartilhar coisas da minha cabeça, inclusive vulnerabilidades e partes que eu não tenho assim tanto orgulho, e saber que isso ajuda outras pessoas. Isso sou eu sentindo que eu não estou precisando provar nada. Quando eu sento aqui pra falar no podcast, eu não sinto que eu estou precisando provar algo pra alguém. Eu sinto que o que eu tenho a dizer, de alguma maneira, vai impactar na vida de pelo menos meia dúzia de gente. E isso daqui pra mim já é o objetivo em si. Então, isso aqui é uma coisa que eu faço que eu sinto muito orgulho. Então, obrigada por estar aqui. Se você gostou desse episódio, e se você acha que a reflexão é pertinente, porque eu acho que foi uma reflexão um pouco bagunçada, mas eu acho que foi uma reflexão pertinente, tanto da questão de provar algo, como da questão de sucesso, manda para suas amigas, tá? Compartilha, porque aí o Spotify vai compartilhar com mais pessoas, e aí mais pessoas alcançam o nosso canal e ele cresce cada vez mais. Isso. Beijo, luz, e até semana que vem. Tchau!